Paz seja convosco, um abraço no seu coração. Venho aqui trazendo mais uma mensagem agora sobre o templo, a casa do Senhor, a casa de oração, na qual muitos hoje têm desvalorizado, muitos têm recuado, voltado atrás, vivendo num sistema totalmente antibíblico de não se congregar. Pessoas que estão vivendo realmente como desengrejado e acham que estão vivendo a vida certa, que estão sendo santos, porque se isolam das pessoas, se enclausurando, assim como fazia antigamente, na igreja, que as pessoas iam para os mausoléus, para os mosteiros, para as montanhas, para os montes, e ali se excluir das pessoas, e aí dizia que estava vivendo santidade e vivendo integralmente para Deus, e isto é uma mentira. A igreja, ela foi instituída para estar servindo ao Senhor, e o templo é o lugar principal, é o lugar principal onde demonstramos que amamos a Deus, que Deus é prioridade na nossa vida, é no culto, é no templo. O Salmo 84, versículo 10 diz: vale mais um dia nos átrios da casa do Senhor do que em outra parte 1000. Veja o valor do templo, veja o valor de estar na casa do Senhor, é de 1 para 1000. A diferença é muito grande. Você que tem desvalorizado o culto, não faça isso. Você está perdendo a sua vida espiritual, você está abandonando a fé, você está se tornando uma pessoa apóstata, você está se desviando do caminho do Senhor. Então o templo é o lugar de todo cristão, de todo crente. Começou realmente com Israel. Israel estava no templo, o templo era para Israel cultuar a Deus, e não mudou isso no Novo Testamento. No Novo Testamento não mudou porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o nosso referencial maior em tudo. E ele conta a palavra que ele estava todos os dias no culto, no templo. Todo dia Jesus estava no templo, como está em Mateus 26:55, lá em Marcos 14:49, Lucas 21:37 e 38 e também Lucas 22:53. Vai estar falando que Jesus estava no templo todos os dias. Ele estava ali ensinando a palavra, vivendo a palavra em comunhão com todos que ali eram verdadeiramente aqueles que tinham temor de Deus e queriam mais de Deus. Estava no templo. Então Jesus é o nosso exemplo maior. Então não se afaste do templo, não se afaste do culto. Culto é demonstrar que Deus é prioridade na sua vida, Você não pode chegar ao ponto, como muitos dizem: não, mas eu estou assistindo pela televisão, eu assisto mensagens, eu assisto louvores, eu participo lendo a Bíblia em casa, eu oro em casa, tenho a comunhão com a minha família, aquilo outro, já está tudo resolvido, estou preparado, estou santificado para ir para o céu. Isso é um grande engano. Os nossos dias as pessoas estão verdadeiramente se desengrejando, pessoas estão totalmente se isolando como era no passado. A igreja no passado, no período da igreja de Jesus no passado, as pessoas se enclausuravam nos mausoléus, nos mosteiros, ia para as montanhas, para os montes, para os vales, e ali ficava anos, ali realmente em estado totalmente assim de isolamento das pessoas, e se achavam santos, aqueles merecedores de entrar no céu. Esse é o maior engano. E hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa, não querem ir para o templo, não querem ir para a casa do Senhor para adorar. E a maior prova de que você demonstra que Deus é prioridade, que Deus é o primeiro lugar na sua vida, é ir para o culto, é ir para o templo. O templo é o lugar de todo cristão, assim como diz, o campo de futebol é o lugar do jogador de futebol. E aí poderíamos dar vários exemplos aqui. Então você não pode dizer: eu estou assistindo, porque assistir não é viver. Você está assistindo pela televisão, está fazendo isso, mas o viver é no culto, é no templo, é a convivência, o relacionamento, é a coinonia com os nossos irmãos. Isso é estarmos servindo a Deus e andando com o Senhor. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é um corpo, ela não é somente um membro. A história daquele homem que foi passar no cemitério, numa noite ele passou e viu uma pessoa com a muleta, faltando uma perna. Ele passou um pouco assustado lá pela madrugada, mas passou normalmente. Mas na outra semana ele vai passar no mesmo lugar de madrugada, e aí lá vem ao encontro dele uma perna andando sozinho.
Veja que loucura, é assustador. Então, um membro não pode andar sozinho, um membro não pode estar sozinho, ele faz parte do corpo, ele tem que ser corpo, porque a igreja de Jesus é corpo, é o corpo de Cristo. A igreja de Jesus é o corpo de Cristo, ela não anda sozinha, nós andamos de braços dados, unidos em comunhão, e o lugar principal onde nós nos reunimos e nos congregamos é no templo. Não deixe de congregar como é costume de alguns, como diz lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não abandone a vossa congregação como é costume de alguns. Essas pessoas estão se desviando da fé, estão seguindo seus próprios conceitos, os seus próprios princípios e não os princípios basilares da Bíblia. A palavra de Deus, ela nos leva à comunhão. A comunhão da igreja é no templo. É ali que nós nos abastecemos, é ali que nós nos relacionamos, é ali que nos fortalecemos como membro. Como membro nós temos funções, cada um de nós tem funções ou compromisso no templo. Precisamos colocar os nossos dons a serviço do Senhor é no templo. Então, meu querido, minha querida, não deixe de congregar, não deixe de ir para o templo, porque vale mais um dia nos átrios da casa do Senhor do que em qualquer outra parte 1000. Você pode fazer 1001 coisa em qualquer outra parte, coisas boas, né? Coisa do lazer, do passear, do desfrutar, de fazer isso, fazer aquilo, é coisas maravilhosas, mas faz parte simplesmente da vida cotidiana, né? Do cotidiano nosso, do dia a dia. Mas o que vai valer, o que vai fazer a diferença na minha vida aqui na eternidade é no templo, é o culto. Cultuar a Deus não é assistir culto. Assistir culto, tudo bem, a gente assiste, mas não é viver. E ir para o templo não é assistir culto. Ir para o templo é viver o culto, é oferecer o nosso melhor a Deus. É no culto que nós vivenciamos. Ah, mas você pode dizer, mas pastor, mas Jesus falou lá em João capítulo 4 para a samaritana, que em todo lugar a gente pode adorar e servir a Deus, que está desvinculando totalmente o templo, e isso não é verdade. A igreja primitiva é o nosso maior exemplo e a base para a nossa doutrina. É a doutrina de Cristo e a doutrina dos apóstolos. A igreja, ela nasceu sim numa casa, num cenáculo, porque eles eram cristãos e eles não poderiam estar no templo porque eles estavam sendo perseguidos já por causa da nova doutrina do Cristo. Então eles se reuniram no cenáculo e ali buscaram a Deus e foram cheios do Espírito Santo, e a igreja nasce ali. E a partir daí a igreja não parou. Textos bem claros, como está justamente no livro de Atos. Atos fala claramente que o Senhor era com eles, o Senhor estava com eles. Em Atos 5:42 vai dizer que eles estavam diariamente, todos os dias, no templo e nas casas. No templo e nas casas, todos os dias. Ou seja, a igreja nasceu nas casas e no templo ao mesmo tempo. Ela não parou de estar servindo ao Senhor no templo, né? Continuamente estavam lá. O próprio apóstolo Pedro, no horário das 3 horas, que era um momento de adoração no templo, ele ia orar. A Bíblia fala claramente sobre aquele coxo que estava no caminho e que é grande milagre. Então, meu querido, o templo é o lugar de todo cristão, de todo crente, de todo aquele que vai morar no céu. Se em todo lugar onde nós estivermos, nós devemos estar adorando, nós devemos estar prestando culto ao Senhor em adoração, onde nós estivermos, porque somos a igreja, a extensão da igreja, né? Como está em 1 Tessalonicenses 5:17, orai sem cessar. Esse orar sem cessar não é ficar de joelho continuamente, né? Esse orar sem cessar quer dizer que tudo que eu vou fazer, tudo que nós fazemos é para Deus. Aonde estivermos, para onde formos, nós devemos estar em oração, fazer um trabalho, realizar uma obra, isso, aquilo, outro. Estamos em oração, como também diz Paulo aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31,
que comamos ou bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Então, onde nós estivermos, temos que ser exemplo, temos que ser testemunha de Jesus, testificar de Jesus e mostrar quem somos. Somos adoradores, e que as pessoas na nossa vizinhança, na nossa rua, e que nos conhecem, que sabem que eu sou de Cristo, que nós somos de Cristo e que o nosso lugar é no templo. O referencial para eles nos encontrar, o lugar mais importante que eles vão nos encontrar, que eles sabem que vão nos encontrar, é no templo, é na casa do Senhor. Que isso seja uma realidade na sua vida, na nossa vida como cristão. Porque a qualquer momento Jesus vem buscar a sua igreja. Jesus vem arrebatar a igreja. E ele vem buscar o seu corpo, que é a sua noiva, comprometida, lavada e remida no seu sangue. É um povo comprometido com Deus, comprometido com o Senhor. E o lugar onde eles demonstram que eles são comprometidos, que eles têm responsabilidade, que eles têm vida e temor com Deus, o lugar deles não é num cinema, não é na praia, não é no campo de futebol, não é em casa assistindo culto, mas é no templo, adorando a Deus. Esse é o lugar do crente. Então vá para o templo, vá adorar a Deus, oferecer um culto racional, um verdadeiro culto a Deus é no templo. Um grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe, firme e forte. Você e sua família, não desista. Vamos congregar, vamos estar firmes servindo ao Senhor, porque Ele está voltando e vai levar realmente quem é comprometido com o reino de Deus.